Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos para uma live extraordinária, porque acontecimentos extraordinários demandam a nossa análise, a nossa preocupação, nosso foco, a nossa atenção para o que está acontecendo hoje no mundo, principalmente, objetivamente, no Oriente Médio. Este ataque em retaliação do Irã a Israel foi o maior ataque que Israel já recebeu de mísseis, foi o maior ataque que o Irã já fez a Israel, foi maior que o ataque em abril. É um ataque muito sério porque a situação já vinha escalando, o ambiente todo, o conflito já era maior e óbvio que está todo mundo atento, preocupado, todo mundo querendo entender o que está acontecendo. E é isso que nós vamos tratar nessa live hoje. Vou falar de todas as possibilidades. Algumas são apenas conjecturas, não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas nós vamos debater, vou conversar com vocês sobre esses possíveis cenários do que pode acontecer. Bom, antes de eu começar, o primeiro deles é, se você está buscando mais informação e seguir e acompanhar o que está acontecendo agora de perto, você precisa do meu aplicativo, o Rock Academy. No Rock Academy, você consegue ter um filtro. Nós temos ali uma seção que se chama Bunker do Rock, e lá tem notícias, é um feed de notícias em tempo real, filtrada, analisada. Então, quem são assinantes do Rock Academy, e aqui está o Rock Academy, o aplicativo que você pode... aqui está o Rock Academy, o aplicativo que você pode baixar na loja da Apple, na loja do Google, e você vinha aqui na página, no início da página, aqui na minha página no YouTube, tem lá o link, na minha bio no Instagram também tem o link, e com isso você consegue ter acesso a esse bunker e uma série de coisas que nós temos ali dentro. Tem cursos, tem aulas exclusivas, é um conteúdo mais aprofundado, selecionado, pensado, e nós estamos em tempo real mostrando tudo o que está acontecendo. Se você quer ficar conectado, quer ter certeza e confiança que a informação é filtrada, boa, já digerida parcialmente, com o que realmente interessa, vem conhecer o Rock Academy. Está aqui o link, Rock, HOC Academy. Então, baixem o aplicativo. Bom, agora eu quero falar de uma outra coisa antes da gente começar, que estou desenvolvendo, já desenvolvemos, na verdade, estamos lançando, com eu e a PUC, nós estamos lançando uma pós-graduação em geopolítica. E aí, para aqueles que querem realmente se aprofundar, que amam esse tema, que querem aprender, querem entender para onde o mundo caminha, querem compreender essas transformações políticas, econômicas, financeiras, tecnológicas, estruturais do mundo, essa talvez seja uma das únicas, dá para arriscar dizer que é uma das únicas pós-graduação no assunto no mundo. Eu nunca vi nenhuma pós de geopolítica. Desenhei isso junto com a PUC do Paraná, trouxemos um corpo docente de grandes nomes, cada um na sua área, especializado. Então tem muitos temas, são muitas disciplinas. É uma pós com diploma, um curso de 1 ano e meio, reconhecido pelo MEC, junto com a PUC. Tudo online, gente do Brasil inteiro, de outros países, de onde você estiver no mundo. Se você quiser realmente se aprofundar e entender o que está acontecendo no mundo, e aí não é só para quem faz relações internacionais, ou para quem quer ter uma carreira diplomática, ou quem quer ter uma carreira internacional no geral, seja no setor privado ou público, mas para qualquer pessoa que está interessado em entender o mundo. Porque hoje, se você tem uma empresa, se você quer pensar nas diretrizes da sua própria carreira, se você, enfim, está numa multinacional, se você tem uma carreira executiva, essa é uma vantagem competitiva que você vai ter, porque você vai entender do mundo
como ninguém entende, e isso é absolutamente imprescindível. Vocês estão vendo, tá todo mundo só falando nisso hoje. Ontem estava todo mundo só falando nesse assunto. Os últimos 2 anos a gente só fala sobre temas geopolíticos. E a geopolítica não é só sobre guerra, gente, mas é sobre política econômica, é sobre crise financeira, é sobre inteligência artificial e o seu uso para dar poder para os países, é sobre corrida espacial, é sobre Starlink, SpaceX, Elon Musk. Todos esses temas são temas geopolíticos. Então, tá aqui, vocês estão vendo aqui embaixo o link, o QR Code da pós, se chama Dinâmica Global. É uma pós-graduação em geopolítica, é um curso de 1 ano e meio, super sério, são grandes nomes que estão lecionando ali dentro, tem disciplinas muito interessantes de demografia, saúde, finanças internacionais, guerra, geoconhecimento. Essa é uma disciplina que eu vou dar, que é sobre a base do pensamento da geopolítica, assim, liderança, tem todo tipo de assunto. Olha aqui o link, clica, dá uma olhada no site, vocês vão gostar. E tem uma promoção. As 150 primeiras pessoas que fizerem a sua reserva vão ter um preço especial. Se você quer se renovar, estar preparado para lidar com o mundo dos dias de hoje e do futuro, esse é o curso ideal para você. Então, tá aqui o link, vai ficar aqui durante a live, dá uma olhada. É um produto especial e único, assim, muito diferente. Vamos para o tema, né? E agora vamos entrar nas questões complicadas. 20 mil pessoas ao vivo, obrigado pela audiência, pessoal. Vou para aquela câmera do mapa aqui. Vamos lá. Então, o que está acontecendo, gente? A primeira coisa que nós temos que entender, quem assistiu a live de ontem e o que eu tenho falado nos últimos vídeos, tá mais sintonizado, tá entendendo a dinâmica, né? Existe uma... Eu quero começar com essa parte porque ela é fundamental para vocês perceberem os movimentos dos países. Na política internacional, nós não temos ordem a não ser a ordem da força, do poder. Você não tem uma autoridade estabelecida legítima. Não tem governo do mundo, não tem constituição do mundo. Então, os países, eles precisam, nesse ambiente permissivo, se protegerem, cuidarem de si. Não tem para quem ligar, não tem quem vai te ajudar. E isso causa uma realidade onde a percepção de força, onde a resposta a certos acontecimentos, elas são fundamentais. Senão você manda um recado que você é um bobo, um pateta, um fraco. E se você for percebido como bobo ou fraco, os outros países vão tirar vantagem disso. Não é só uma questão... Eu não estou ainda entrando no tema na questão de sobrevivência, de segurança nacional imediata, de defesa da sua população, porque isso daqui está em jogo, sim, no que está acontecendo no conflito no Oriente Médio desde o dia 7 de outubro do ano passado. Mas o que eu estou falando agora é um jogo de percepção, um jogo de postura, um jogo de apresentação. Se você não se comporta de certa maneira, você manda um sinal para os seus adversários, para os seus rivais, para os seus aliados e para todos os outros países do mundo. E vejam, essa dinâmica, né, do conflito entre Israel e Irã, ela já estava colocada, já estava posta e ela está se desenrolando cada dia mais. E ela tem crescido, porque em abril aconteceu uma coisa que até então nunca tinha acontecido. O Irã finalmente confrontar Israel diretamente. Isso era uma novidade, isso não existia. Até aquele momento, tudo que o Irã fazia era usar as suas proxies, os seus aliados, as suas organizações afiliadas que faziam o seu trabalho sujo, o seu trabalho de ir lá e provocar ou atacar os seus rivais, inimigos, competidores. Em abril, pela primeira vez, o Irã parte para uma ofensiva direta, ele fazendo isso. Só que, naquele momento, o Irã decidiu fazer uma coisa mais telegrafada, coreografada, simbólica.
sempre preocupado com a ideia de eu preciso mostrar que eu não vou aceitar qualquer coisa, mas eu tenho que ter uma resposta calculada o suficiente para eu ainda passar que eu sou forte, não sou fraco, e, ao mesmo tempo, não provocar uma escalada maior, porque uma escalada maior vai levar a uma guerra regional ou uma guerra que vai envolver grandes potências, no caso dos Estados Unidos, e o Irã não quer que isso aconteça porque ele corre risco, o regime iraniano, os ayatollahs correm o risco de perderem o poder no país. Isso é uma coisa racional deles. Óbvio que eles não são guiados somente por ações racionais. Nenhum ser humano é puramente racional o tempo inteiro. A gente sabe disso, todas as comprovações científicas mostram isso. Então, nós temos um monte de vieses, um monte de bias, um monte de tendências que não são só racionais. Então, existem elementos religiosos, sim, na postura iraniana, existem elementos diversos. Mas o fato é que essa questão da sobrevivência do regime é super racional e é o que tem freado a maneira como o Irã se comporta. E aí, o que está acontecendo? O Irã foi lá e fez o seu show em abril. Esse show, ele foi feito, né? Foram jogados em Israel, lançados 300 drones e mísseis. Os mísseis lançados não eram mísseis como os que foram lançados agora. Os mísseis de agora são mísseis balísticos. Os mísseis anteriores eram mísseis menores, com alcance menor, diferentes. Levavam mais tempo para chegar do Irã até Israel. Além disso, o Irã lançou 180 drones naquele momento. O drone, para ele viajar do Irã até Israel, ele levou 8 horas. 8 horas. Então, pensem o seguinte... 8 horas é muita telegrafação. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Israel se preparou, os Estados Unidos se prepararam, os Estados Unidos colocaram uma coalizão, chamaram a Jordânia, a Arábia Saudita, os europeus, todos ajudaram isso a ser organizado para defender Israel. Então, assim, aí Israel saiu-se bem, porque... o ataque era muito planejado, era muito coreografado, era muito antecipado e a resposta israelense foi comedida. Por quê? Porque os Estados Unidos falaram, olha, a gente já te ajudou, preparou, não precisa retaliar. E o Irã, ele escolheu fazer uma coisa controlada. Por que eu estou explicando isso? Porque dessa vez não foi assim. O Irã subiu um degrau. O Irã subiu a barra do ataque da violência. Como? Simplesmente ele decidiu usar mísseis balísticos, que podem levar de 8 a 12 minutos. Então, o tempo de antecipação que Israel teve para se preparar, que os americanos, que toda a aliança que os americanos tinham colocado da outra vez, para ela estar de pé funcionando para defender Israel, era muito mais curto. Claro, Israel tem uma superioridade tecnológica capaz de fazer com que o resultado não tenha sido uma grande catástrofe. Mas o fato que o Irã escolheu não usar o mesmo método, usar um método mais sofisticado, mais caro, com armas mais poderosas. E esse ponto é muito importante, gente. Esse ponto é assim, todo mundo tem que prestar muita atenção nisso. O Irã usou mísseis balísticos. E daí, Roque? E daí que os mísseis balísticos são os mísseis que carregam ogivas nucleares. Mas o Irã tem bombas nucleares? Não tem. Mas até então, toda a lógica da história política do Netanyahu ou dos maiores temores da existência de Israel, ou uma das maiores ameaças, talvez a maior ameaça até a gente chegar em 2022 à segurança internacional do mundo, era a questão do Irã conseguir adquirir, construir uma bomba atômica. A proliferação nuclear, que viria de um Irã atômico, porque outros países iam querer ter bombas atômicas, era o maior temor de todos, de Israel, dos Estados Unidos, da comunidade internacional e do mundo no geral, porque ia desencadear um grande dominó.
Dado a mudança de contexto com o 7 de outubro, com a invasão da Rússia na Ucrânia, com o eixo das ditaduras, a história do Irã ter uma bomba atômica, ela ganha uma outra configuração. Porque a gente assiste a maneira como o Ocidente trata a Rússia na questão da Ucrânia, porque o dia e noite, ou vira e mexe, o Putin ameaça de usar uma bomba atômica. Quando o Putin ameaça de usar uma bomba atômica, aí o Ocidente fica com medo. E é óbvio que a analogia natural, a conclusão natural é a seguinte: e se o Irã, então, também tiver uma bomba atômica? Hoje, Israel sentiu uma situação mais próximo de algo parecido com isso. Os mesmos mísseis que carregariam uma ogiva nuclear foram lançados em Israel. O raciocínio estratégico israelense, o establishment militar, as forças de segurança nacional, os pensadores israelenses que estão lidando com o problema imediato dos mísseis iranianos, não tem como separarem essa questão da ideia de uma chuva de mísseis que são exatamente os vetores que carregariam uma ogiva nuclear. Então, nesse sentido, tem uma outra representação simbólica muito grave que vai mexer demais com a psique israelense, com a psique do Estado de Israel e deveria mexer com a psique do resto do mundo. Óbvio que nem todo mundo tem o mesmo senso de urgência do que aquele país que é o alvo dos mísseis. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos chegar na parte importante, que é qual será a retaliação israelense. E eu também já disse para vocês que a retaliação israelense, em abril, Israel teve uma janela de oportunidade de lidar com um problema, que é o programa nuclear iraniano, e Israel não lidou. Por que não lidou? Pressão dos americanos, sei lá, estava se sentindo talvez, tem outros problemas maiores, tem muitos problemas, não dá para eu abrir uma frente dessa com o Irã se os Estados Unidos não estiver junto, talvez o Irã não tenha cruzado tantas linhas para eu dar o grande passo, e Israel perdeu uma oportunidade, porque o Irã retaliou, Israel poderia retaliar com um ataque mais severo contra as instalações nucleares iranianas. Vale lembrar, para quem não sabe disso, Israel já fez 2 ataques, na sua história, contra instalações nucleares de outros países. Iraque, nos anos 80, Osirak, e destruiu a instalação nuclear iraquiana. Saddam Hussein tinha um programa nuclear. E o outro em 2007 na Síria. Destruiu a instalação nuclear da Síria. Então, na cabeça de Israel, 2 países tentaram ter bomba atômica e Israel conduziu uma operação bem-sucedida que deu certo. E Israel lida com esse problema dessa ameaça do Irã ter uma bomba atômica há mais de uma década. Esse problema é antigo, talvez 2 décadas pelo menos. O programa nuclear iraniano tem mais do que isso. Mas Israel está preocupadíssimo com essa situação há muito tempo. Só que até então, assim, era uma ameaça, era um problema e não tinha uma situação que conduzisse a uma ação dessas. Hoje, nós chegamos no ápice, no mais perto de Israel tomar uma ação para se livrar deste problema. A gente não sabe se Israel vai ou não fazer isso. Israel certamente vai retaliar o Irã. Qual é a intensidade da retaliação e quais serão os alvos? É a grande pergunta. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma análise de que a possibilidade desses alvos serem sim as instalações nucleares iranianas, esse é o momento mais próximo disso do que nós já chegamos na história. Em vários momentos se cogitou que Israel faria uma operação secreta, clandestina, inesperada. Dessa vez, Israel tem os motivos, as razões e as preocupações para fazer essa operação.
A gente não sabe se vai fazer, repito, mas o cenário nos conduz a entender que esta operação está na mesa. E aí tem vários detalhes interessantes acontecendo. Agora, neste momento, nos Estados Unidos, congressistas republicanos estão dizendo que Israel tem que retaliar e retaliar com força. Os republicanos querem um ataque israelense duro e severo. E os republicanos querem que Israel ataque as instalações nucleares do Irã. Os democratas, nesse momento, estão dizendo, vamos esperar para ver. Não estão dizendo, não faça isso ou faça. Estão dizendo, vamos ver o que Israel vai fazer. Óbvio que os americanos têm alguma influência sobre Israel, mas em algum momento Israel vai agir sozinha, como agiu sozinha na questão dos pagers, nos assassinatos do Nasrallah, ou do líder do Hamas, do Ismael, ou de outros. Não pediu autorização para os Estados Unidos. Claro, estamos falando de um ataque muito maior, né? Uma operação militar muito maior. Israel tem que voar com a sua força aérea até o Irã. Enfim, essa é uma outra coisa. E envolve também outros cenários complicados. Por exemplo, vai ter que passar no espaço aéreo de alguém aqui. A Arábia Saudita, até então, a gente sempre cogitou, né? Existem várias conversas de canais de inteligência que a Arábia Saudita faria vista grossa e diria para Israel, pode passar pelo meu espaço aéreo para atacar o programa nuclear iraniano, porque eu não quero que o Irã tenha uma bomba atômica. A Arábia Saudita está um pouco mais distante das questões geopolíticas da região, está tentando focar no seu desenvolvimento econômico, já falei isso para vocês várias vezes. Então, talvez a Arábia Saudita, não sei se ela abriria essa exceção. Aí tem outras possíveis rotas, uma delas seria pela Turquia, totalmente inviabilizado, dado a posição do Erdogan e a maneira como ele tem agido. Outra seria Jordânia e Iraque. E, claro, o Iraque já é uma base do Irã, talvez Israel já tenha calculado isso. Esse projeto de um ataque às instalações nucleares iranianas é um projeto que vem sendo desenhado, repito, não é 6 meses, 1 ano. Se a operação dos pagers ela é uma operação antiga, de talvez pelo menos 1 ano, essa operação de um ataque às instalações nucleares, ela é uma operação de pelo menos, nós estamos falando de 10 anos, de uma década que ela está sendo planejada. Existem até ideias, né, ou se ventila a possibilidade de Israel ter colocado já aviões no Azerbaijão e fazer o ataque, ou usar o Azerbaijão como base para um ataque desse. Enfim, estou mostrando para vocês que é muito real a possibilidade de Israel atacar as instalações nucleares. Pela percepção, que é aquilo que eu estava falando, você, nas relações internacionais, nesse cenário de mundo, você não pode parecer fraco. Se você parecer fraco, você dá um sinal de que o seu inimigo pode tirar uma casquinha a mais. E isso faz toda a diferença. Então, o Irã não quis ficar calado porque ele entendeu que ficar calado seria mais perigoso do que arriscar responder e iniciar uma reação em cadeia de um efeito dominó que levasse até uma guerra envolvendo inclusive os Estados Unidos e correndo o risco de ser o regime iraniano ser derrubado. Que eu estou dizendo para vocês o tempo inteiro que é o que eles não querem. Israel está na mesma situação. Israel também precisa sinalizar força e poder. Se o Irã vai atacar Israel com mísseis balísticos desse tamanho, dessa proporção, 200 mísseis foram lançados balísticos em Israel. Israel conseguiu proteger e, enfim, eliminar ou destruir a maioria desses mísseis. Não sozinho, com a ajuda dos Estados Unidos, com a ajuda da Jordânia, com a ajuda de outros. Mesmo assim, os sistemas de defesa aérea israelense, que são muito sofisticados, também foram bem-sucedidos. Muita gente assistindo os vídeos e mandando mensagem para mim, me perguntando, mas o Iron Dome falhou? E aí eu preciso fazer um parênteses aqui, mostrar para vocês que o sistema aéreo de defesa aérea israelense não é composto somente do Iron Dome, gente. Vamos colocar aqui os tipos,
os alcances do sistema de defesa israelense. Não. Aqui. Israel tem três equipamentos diferentes que lidam com ameaças diferentes. O Iron Dome é para lidar com mísseis de curtíssimo alcance e foguetes. Todo mundo está o tempo inteiro falando do Iron Dome, porque o Iron Dome é que lida com esses foguetes e mísseis menores que vêm de Gaza ou do Hezbollah. Mas o Iron Dome não é o que cuida do ataque, não cuidou do ataque de hoje. Então, em primeiro lugar, não foi o Iron Dome que teria falhado, mas não falhou, porque as imagens que nós estamos assistindo são em grande parte de destroços. Eles foram abatidos no ar e nós estamos vendo os destroços caindo. Outros não foram abatidos, mas Israel tem que escolher quais que vão abater ou não. Não dá para dar conta de todos. E aí uma das estratégias do Irã e do Hezbollah, e uma dos perigos do Hezbollah é que, como o Hezbollah tem muitos mísseis, se fala em 200 mil mísseis, ele pode sobrecarregar os sistemas de defesa aérea israelense. E o Irã também pode fazer isso com o sistema de defesa israelense. E aí alguns vão passar pelo bloqueio aéreo de defesa aéreo, né? Bom, então são destroços, alguns que passaram porque não dá para pegar todos, outros que passaram são aqueles que estão em lugares que não tem civis, que não corre esse risco. Essa é a diferença. Estamos com 50 mil, gente. Todo mundo está preocupado com o que está acontecendo. Mas então deixa eu explicar para vocês. Nós temos três: o Iron Dome, o David Sling, que ele cuida de mísseis de médio alcance. A altitude máxima que o David Sling vai alcançar para abater um míssil é 15 quilômetros e o alcance dele 300 quilômetros. Para comparar isso com o Iron Dome, nós estamos falando de uma altitude máxima de 10 quilômetros e um alcance de 70 só. 70, 300 e o sistema de defesa israelense que lidou com os mísseis balísticos iranianos de hoje é o Arrow System. E o Arrow, ele alcança uma altitude de 100 quilômetros, que é a linha de Karna, que separa, né, oficialmente a entrada no espaço, a saída da Terra e a entrada no espaço, que está a 100 quilômetros. Para quem gosta desse tema, sugiro que vocês assistam a minha participação no Ciência Sem Fim com o Serjão, onde eu falo de astropolitics, astropolítica, geopolítica do espaço. É um tema que eu adoro. Tem alguns vídeos aqui no canal, mas se você quer ouvir as bases do que é a astropolítica, tá lá. Mas enfim, não tem nada a ver com isso. O ponto é que o Arrow, ele chega no limite, né, no limiar da divisa da entrada do espaço. E ele tem um alcance de 2.400 quilômetros. Foi o Arrow que abateu a maioria. E por isso que nós não tivemos, até então, mortos em Israel. Tivemos, inclusive, um palestino que morreu em Jericó. Tem um vídeo aí que está circulando, que é uma carcaça do míssil despencando, caindo, e cai em cima dele. E, enfim, isso não é o míssil explodindo, mas é destroços, né? A carcaça do míssil caindo e matando uma pessoa. Uma fatalidade, porque cai exatamente onde ele está andando na rua. Não é que explode alguma coisa. Para quem não viu esse vídeo, depois sugiro assistir, porque assim, muito impressionante. Mas enfim, deixa eu voltar para o mapa, que eu quero dar outras possibilidades. A possibilidade número 1 de retaliação de Israel, e essa seria a possibilidade maior ou a mais grave: atacar as instalações nucleares. Na retaliação que Israel fez em abril, quando o Irã atacou Israel, a retaliação que Israel fez foi contra as baterias aéreas de uma base aérea iraniana em Esfahan. Esfahan está localizado perto de algumas instalações importantes nucleares do Irã. Israel não atacou as instalações, atacou a
defesa aérea de uma pista da Força Aérea Iraniana nesse local, para mostrar, olha, eu sei e eu consigo atacar o que te defende neste lugar. Foi um recado, foi um ataque comedido para dizer, olha, parei por aqui, não vou continuar. Mas Israel já sabe onde é. E agora a discussão é onde que Israel atacaria. Talvez atacaria outras instalações maiores. As instalações nucleares do Irã, elas já foram construídas em bunkers subterrâneos, protegidas, preocupadas com isso. Quando o Irã começou o seu programa nuclear, ele já sabia que ele tinha uma intenção de fazer um programa nuclear para fins militares. E aí, ele então foi lá e construiu as instalações debaixo da terra protegidas. Quando ele fez isso, ele estava já se preparando que ele um dia iria ter a bomba atômica. Israel, durante muito tempo, supostamente não tinha as bombas necessárias para perfurar. Não é um ataque fácil. Talvez não seja sequer efetivo. A gente não sabe se ele vai ser bem sucedido, mas é talvez uma operação que Israel arrisque fazer. Bom, eu ainda não... Eu vou primeiro falar de todas as possibilidades dos ataques israelenses e depois eu vou falar da resposta, se é que vai ter, e do desenrolar dessa história com o Irã. A segunda possibilidade de Israel é atacar os campos de petróleo, refinarias, enfim, lugares da indústria de petróleo estratégicos do Irã. E elas estariam localizadas mais aqui assim, nesta parte do Irã. O que é mais fácil, porque Israel então não precisa ir tão longe, né? Não precisa penetrar dentro do território, sobrevoar o território iraniano, já está mais aqui próximo do Golfo, enfim, na fronteira de cá, mais próxima de Israel. Essa seria uma opção. Isso era para causar um problema para a economia iraniana, que depende do petróleo. Tem gente no Irã nesse momento abastecendo o carro, a população iraniana está com receio que vai faltar combustível. Se isso acontecer, o preço do barril do petróleo vai explodir. Na verdade, hoje o ouro já estava subindo, porque todo mundo entende que esse é um momento de extrema sensibilidade e possibilidade de uma guerra muito maior. Muita gente fica me fazendo a pergunta básica, Terceira Guerra Mundial. Vou explicar isso de novo. Para ser uma guerra mundial, precisa envolver o mundo inteiro, ou pelo menos os grandes players, os grandes países. Não tem guerra mundial se não tiver China, se não tiver Índia. A guerra não é mundial. Nem China e nem Índia tem nenhum interesse em entrar numa guerra no Oriente Médio para defender o Irã. Isso está longe de acontecer. Assim, nem a Rússia está disposta a ir lá e defender o Irã. A Rússia vai ficar mais incomodada, mas a China não vai enviar tropas ou vai entrar numa guerra para defender o Irã. O máximo que a China vai fazer é apoiar o Irã como puder, mas ela não vai entrar diretamente. Do mesmo jeito que a China não entrou diretamente apoiando a Rússia, do mesmo jeito que ela não entrou em muitos outros lugares. Ela não vai fazer isso agora, porque ela está preocupada com o seu futuro, com o seu projeto, com a sua região, que é Taiwan, e o que acontece na Ásia. Talvez a China até ache ótimo que essa guerra aconteça, que os Estados Unidos entrem na guerra, porque os Estados Unidos vai ficar atolado no Oriente Médio por mais tempo, e isso vai liberar a atenção dos americanos para o que acontece na Ásia e vai estar focado, preso no Irã ou no Oriente Médio. Então talvez a China nem ache isso um problema. Claro que tem outras consequências, as coisas não são tão simples e preto no branco. Eu não tenho como explicar todos os fatores para vocês, eu estou dando análises ou questões aqui, estou levantando pontos que alguns são superficiais. Eu estou apresentando um dos lados e não todos os lados. Ao mesmo tempo, a China depende do petróleo, ela não quer que o petróleo exploda, sua economia não vai bem, a China não ia gostar de uma situação dessa.
Então, tem uma série de fatores a serem considerados, não é uma coisa simples. Mas nem Rússia nem China estariam dispostos a entrar numa guerra para defender o Irã. Os Estados Unidos, sim, estaria disposto a entrar para defender Israel. E, na verdade, se o Irã partir para uma retaliação muito maior depois do ataque de Israel, aí os Estados Unidos vão entrar. E aí é o que eu falei. Aí o Irã estaria fazendo isso por um tudo ou nada, para correr o risco de ser o regime ser derrubado. E o regime derrubado talvez é alguma coisa que os Estados Unidos gostem. Israel certamente quer. Eu falei para vocês na live de ontem do pronunciamento do Netanyahu ao povo iraniano. Basicamente ele estava dando um recado já, e aí o Irã fez um ataque desses. Então a situação está muito mais desenhada para seguir nesse caminho. Nós estamos muito longe, isso daqui não causa uma terceira guerra mundial. Isso está longe de acontecer. Tem 30 coisas que tem que acontecer antes de virar uma terceira guerra mundial. Mas uma guerra regional em grande escala no Oriente Médio, hoje, nesse momento, é altamente possível. A guerra regional já existia, como eu tenho falado para vocês sempre, ela não era em grande escala. Nós estamos próximos de ela se tornar uma guerra em grande escala. Israel, nas suas operações contra o Hezbollah aqui no Líbano, já conseguiu algumas contabilizações aí, falam que Israel talvez tenha conseguido destruir metade de todo o arsenal do Hezbollah. Se o Hezbollah tem 200 mil foguetes e mísseis, destruir metade é destruir 100 mil, mas ainda tem 100 mil. 100 mil é um número muito grande. Então por que o Hezbollah não usa todos? O Hezbollah precisa da aprovação do Irã. Se o Irã permitir que o Hezbollah use todos, talvez ele vai perder o seu arsenal. E aí o Irã perde uma outra forma de retaliar numa guerra maior a Israel. Então o Irã não pode gastar toda a sua munição. Essa é uma razão pela qual o Irã decidiu atacar Israel hoje. Uma das razões. A outra, eu falei para vocês, a percepção não pode passar por fraco. Essa que eu estou falando agora é sobre eu não posso gastar toda a minha munição que eu tenho no Líbano, porque eu perco esta base daqui. Então o ataque tinha que vir direto do Irã para preservar um pouco desta base, deste fronte ativo. O Irã não quer debilitar completamente esse fronte, porque se ele tiver um conflito direto com Israel, onde que ele tem fronteira terrestre com Israel? É o Líbano e a Síria. Só que o Líbano está muito mais preparado, porque o Hezbollah existe há muito mais tempo. O Hezbollah tem uma infraestrutura de túneis, tem uma logística, está totalmente preparado para uma guerra. O Irã está preservando o máximo que ele pode do Hezbollah para uma situação ainda pior ou mais grave. Por isso que ele veio atacar diretamente. Israel vai tentar destruir o máximo que pode do Hezbollah por duas razões. Primeiro, lidar com a ameaça direta aos seus cidadãos. E depois, com a questão de tirar a capacidade do Irã de ter um pezinho na porta de Israel. Eu não acho que o Irã vai querer continuar retaliando, mas dependendo do tamanho do ataque de Israel, talvez o Irã não tenha alternativa. Por isso que o próximo passo dessa jogada, esse é um jogo, são várias jogadas, nós estamos acompanhando jogada a jogada. A próxima jogada, que é a vez de Israel jogar, ela vai dizer muito do que vai acontecer daqui para frente. Dependendo do nível da ação de Israel, o Irã talvez não tenha alternativa a não ser entrar numa guerra maior e total. Uma guerra maior e total vai envolver os Estados Unidos. Os Estados Unidos já posicionou 2 porta-aviões aqui. Um está no Mar Vermelho e o outro está no Mediterrâneo. E está enviando mais tropas e está preparado não só para defender Israel, mas para as consequências do que virá pós-ataque israelense. Esses cálculos todos são muito complicados. Os próprios israelenses não têm a resposta. O governo de Israel não tem
definido. Então, eu estou aqui conversando com vocês sobre coisas que são conjecturas dentro de análises de possibilidades. O que vai ser feito no final, quem vai ditar é a política. A política vai determinar isso. E a política é o alto comando israelense sentado e ponderando todas as possibilidades e falando, e aí, para onde nós vamos? Essa decisão não foi tomada. E mesmo quando essa decisão tivesse sido tomada, a gente não vai saber exatamente o que aconteceu lá dentro. Então, nós vamos lidar com as informações conforme elas forem chegando. O que eu estou mostrando aqui para vocês é que nós escalamos alguns níveis e nós estamos num lugar mais próximo de um problema que ele é muito antigo. Talvez nem os Estados Unidos tenham condições de segurar Israel nesse momento. Porque, por mais que o governo americano fale, não, eu preciso conter Israel para não retaliar, o próprio governo americano tem que pensar até que ponto nós estamos dando corda para o Irã continuar. Talvez seja necessário mostrar uma força maior para o Irã recuar. O Irã já virou e falou assim, o meu ataque acabou. Óbvio. Por que ele está dizendo isso? Não, foi só isso, ó. Não foi nada demais. Ele está tentando minimizar para sinalizar que ele não quer uma resposta maior. Mas ele subiu o tom. Porque ele usou armas mais poderosas, mais potentes, armas que mexem com a psique de um problema que é o problema nuclear, armas que chegaram mais rápido, uma série de coisas que estão acontecendo e que são super graves. E graves dentro de um contexto maior, que é o contexto do eixo das ditaduras. Que quem acompanha o canal aqui sabe do que eu estou falando. O mundo está dividido em dois blocos, pessoal. Nós temos, de um lado, um grupo de ditaduras que querem mudar a ordem internacional. E são ditaduras revisionistas. Para quem não ouviu essa explicação ainda, é importante. Algumas pessoas chegam, se a Arábia Saudita é uma ditadura, por que os Estados Unidos não atacam a Arábia Saudita? A Arábia Saudita não é uma ditadura revisionista. A Arábia Saudita não quer transformar a ordem internacional. Países revisionistas, eles querem alterar a ordem porque eles se sentem poderosos ou porque eles acham que o mundo não deve caminhar do jeito que caminha. Então, eles estão desafiando aqueles que estão conduzindo a ordem. No caso, Estados Unidos, Europa, o mundo ocidental, as democracias ocidentais. E esse eixo das ditaduras, que é composto por Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela, está unido, trabalhando em conjunto e tem se ajudado. Não tem drone russo para atacar a Ucrânia se o Irã não fornecer. Não tem compra e venda de petróleo russo, já que não vende mais para a Europa, se a China não comprar da Rússia. Não tem como a Rússia burlar as sanções econômicas sem a ajuda da China. Não tem como a Rússia manter seu estoque de munições sem o fornecimento da Coreia do Norte. A Coreia do Norte precisa da ajuda da China e da Rússia caso ela entre numa guerra. Quem protege fisicamente o Maduro na Venezuela é o grupo Wagner russo e a Guarda Revolucionária Iraniana. Quem compra o petróleo do Irã, sancionado por muitos países do Ocidente, é a China. Quem ajuda o Irã no seu programa nuclear é a Rússia. Percebe? É uma grande teia interligada desses 5 países trabalhando em conjunto contra a Aliança das Democracias, que passa por momentos difíceis. Por quê? Porque as democracias estão polarizadas, porque a aliança está dividida, porque tem briga, porque tem ideia isolacionista. Imagine o que é o pensamento isolacionista neste momento. O que seria uma ideia isolacionista? É uma ideia que é uma ideologia que está sendo cultivada neste momento nos Estados Unidos, que foi cultivada no passado em momentos críticos da história.
O isolacionismo diz que os Estados Unidos não tem nada a ver com os problemas do mundo e que vamos cuidar da nossa vida, vamos gastar o nosso dinheiro aqui dentro, nós não temos que ficar sendo a polícia do mundo, não temos que se meter nos problemas do mundo. Tudo bem, não se mete. Só que o equilíbrio de poder do mundo, ele não funciona assim. A retirada dos Estados Unidos da equação é um sinal verde para o eixo das ditaduras avançar. Ou seja, isolacionismo nesse momento é catastrófico. Não tem isolacionismo. Não pode ter isolacionismo. O que você precisa é de firmeza, de confirmação de que você vai usar a sua força, a maior potência militar do mundo vai usar a sua força para proteger os seus aliados. Porque senão, todos os aliados americanos no mundo inteiro serão derrubados, serão vencidos e conquistados. E aí vai chegar uma hora que, por mais que os Estados Unidos seja poderoso, a maior potência militar, ele vai estar cercado pelo mundo inteiro contra ele, ou o mundo inteiro dominado por outras forças, e ele não vai ter mais capacidade de reagir. Então faz sim toda a diferença o posicionamento de cada um dos países que tomam a frente dessas questões. Países que têm poder, porque é um jogo de alto poder, de forças muito grandes, de países muito poderosos, de forças militares imensas. Tudo isso está em jogo nesse momento, gente. E eu estou falando disso para vocês há muitos anos, há muito tempo que eu falo, quem acompanha o canal aqui, e aliás, tem tanta gente aqui, quantas pessoas nós estamos? 63 mil pessoas. Muita gente que está aqui assistindo não segue o canal. Sigam. Vai lá, 1 segundo, vai lá, se inscreve no canal, já ativa o sininho. Tem muitas aulas longas, lives. Assim, vocês vão se deliciar. O conteúdo é muito legal. Mesmo que você não concorde com tudo que eu estou dizendo, não é sobre isso. É sobre você entender sobre geopolítica, entender o que está acontecendo no mundo. São muitas variáveis, é natural que existam pontos de vista diferentes. É importante a gente pensar, refletir, debater. Então aqui vocês têm um lugar com esse objetivo, com esse propósito. Quem está aqui no canal há mais tempo e acompanha e sabe, eu tenho explicado que nós estamos chegando nesse cenário. E as pessoas acham que é irrelevante. Não tem que se posicionar nisso. Não tem nada a ver, esse problema não é desse, não é do outro. O mundo não está mais funcionando assim. O mundo ele está dividido nesses dois blocos e eles estão indo para o choque. E se você não demonstrar força, o outro bloco vai dar passos. Eu comecei a live falando sobre a questão da percepção. Se o Irã não responder, ele vai mandar um sinal de que ele é fraco. Se Israel não responder, ela manda um sinal de que é fraco. E a mesma coisa serve para os Estados Unidos, para os europeus, para o Japão, para todos os outros países que estão confrontando a movimentação do eixo das ditaduras. Da Rússia, da China, do Irã, da Coreia do Norte e da Venezuela. Nós estamos num momento crítico. Eu tenho falado sobre o desenrolar de todas essas coisas há anos também, e quem está acompanhando sabe. Esse quebra-cabeça está sendo montado faz tempo. Nada disso é surpreendente e novidade, gente. É esperado. Claro, alguns são muito mais apocalípticos ou catastróficos, acham que tudo é a Terceira Guerra Mundial. Não é assim. Mas nós temos um cenário hoje no mundo que está muito desenhado para um lugar extremamente instável e perigoso. Vou explicar uma coisa que eu já expliquei num vídeo aqui, que é um dos vídeos super assistidos do canal, com também muitos views, mais de 1 milhão de views, que é a analogia que eu faço com a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra mundial, ela não começa mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela começou como um conflito com 3 conflitos regionais. Você tinha 3 países, Alemanha, Itália e Japão, com ambições regionais. E as suas ambições regionais, em algum momento, fizeram virar uma guerra mundial. Quando? Quando o Japão ataca Pearl Harbor e os Estados Unidos entram na guerra. A Alemanha declara guerra simultaneamente quando o Japão declara guerra aos Estados Unidos. Os dois declaram guerra aos Estados Unidos e os Estados Unidos entram na guerra. Aí a guerra vira mundial. Até então nós tínhamos 3 guerras regionais.
a Alemanha na Europa, o Japão na Ásia e na China e a Itália na África. Essa era a guerra. Eram 3 guerras. Por que eu estou falando isso, gente? Porque hoje nós temos quantas guerras regionais? 2. Só que a aliança desses países revisionistas ditatoriais, ela não se compara com a aliança dos países na Segunda Guerra Mundial, da Alemanha, da Itália e do Japão. Não se compara. Eles estavam divididos. Até o final, eles não estavam unidos. Esses 5 de hoje, eles estão unidos desde o começo. Antes da Rússia invadir a Ucrânia, o Putin teve um encontro com o Xi Jinping e dali eles saíram de mãos dadas, abraçados, dizendo que eles tinham uma aliança inabalável. O Putin decidiu que ele iria invadir quando ele recebeu o sinal verde do Xi Jinping. Essa aliança do eixo das ditaduras é muito mais sofisticada e ela está funcionando de uma maneira muito maior. Então, o mundo está se desenhando. Nós temos 2 guerras regionais já. A Rússia, na Ucrânia, e o Irã com Israel no Oriente Médio. Já é uma guerra regional. Não é em grande escala, mas é uma guerra regional desde o começo. E a terceira está se desenhando, que é a China em Taiwan. Então, assim, o cenário é muito parecido e é muito óbvio algumas desses movimentos. E por isso que, assim, vale a pena prestar atenção, porque se você estiver entendendo para onde nós estamos indo, você vai conseguir se posicionar melhor até para gerenciar risco, encontrar oportunidade, uma série de coisas. Quanto tempo que nós estamos aqui? 1 hora? E aí, vamos abrir para perguntas? Só dar o recado aí. Deixa eu, antes de eu lembrar aqui, todo mundo, antes de eu ir para as perguntas, 2 coisas. Quero falar do Rock Academy, que é o meu aplicativo, né? E lá nós temos um feed de notícias em tempo real, filtrada, com análises, que quem é assinante está lá dentro, está acompanhando, está assim, muito mais informado e sintonizado com tudo que está acontecendo o tempo todo. Então, quem não conhece, sugiro, dá uma olhada aqui na página do YouTube, na minha bio no Instagram, ou baixa na App Store e na loja do Google, Rock Academy, HOC Academy. E, claro, quero falar da pós-graduação com a PUC do Paraná, pós-graduação online sobre geopolítica, se chama Dinâmica Global. É uma oportunidade única, um curso que foi desenhado e construído para você entender para onde o mundo caminha. De novo, quem está ligado com relações internacionais, esse curso é fundamental. Agora, se você não tem nada a ver com isso, se você é um executivo, se você tem uma carreira, se você é um empreendedor, você também precisa entender para onde o mundo está indo. Esse é um diferencial hoje fundamental para você se destacar, entender risco, oportunidade. E, de verdade, esse curso foi desenhado assim, são grandes professores. Eu não vou entrar nos detalhes, vocês clicam aqui, dá uma olhada, entra na página, vê ali. E tem uma promoção, né, para os 150 primeiros que assinarem, fizerem a sua reserva dessa pós-graduação, diploma em geopolítica, reconhecido pelo MEC, a PUC que está fazendo comigo, você vai ter um desconto, esses 150 primeiros aí. Então, também, olha aqui o QR Code e dá uma olhada que vocês vão gostar. Vamos para as perguntas. O Rony, Shalom Rock. Shalom, boa noite, Rony. Existirá uma coalizão entre Israel, Estados Unidos, França e UK? Qual o papel da Arábia Saudita e Jordânia no contra-ataque ao Irã? Eu não acho que Arábia Saudita e Jordânia vão participar diretamente desse contra-ataque, mas eles podem oferecer apoios logísticos, fingir que não viram, fornecer informação, permitir que Israel use o seu espaço aéreo, uma série de coisas secundárias, porém importantes, podem acontecer. Não acho que publicamente nem Jordânia nem Arábia Saudita querem se dispor e dizer que participaram de um tumulto, de uma explosão
da região mais do que a região já está com problemas. Mas nos bastidores vão ajudar. Eu não acho que Estados Unidos, França e Reino Unido vão participar diretamente da retaliação israelense, dependendo do que Israel escolher fazer. Se Israel ligar para os Estados Unidos e falar, olha, tá bom, eu não vou ir longe, mas eu preciso dar um recado, eu quero a ajuda de vocês. Acredito que os Estados Unidos vai participar na medida do possível, né? Com todo o apoio que Israel quiser. Mas eu também acho que se Israel decidir fazer um ataque mais sério, mais grave, os Estados Unidos não vão querer de cara, mas estarão prontos para defender e ajudar Israel na sequência dessa história. Até porque talvez o ataque israelense não seja bem sucedido inicialmente e aí o Irã parta para uma retaliação maior e uma guerra aberta total. Próximo. O Júlio César, professor, Israel tem tecnologia avançada. A questão é essa, a tecnologia de Israel é capaz de superar os armamentos bélicos do Irã? Olha, no ataque de hoje, Israel conseguiu destruir, assim, uma grande parte, mostrou uma capacidade, uma tecnologia imensa. Na verdade, o próprio Arrow, né, que eu citei para vocês, abateu um míssil balístico dos Houthis que veio do Iêmen, nessa divisa ali do espaço. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história. Então, Israel tem mostrado com consistência que a sua tecnologia de defesa antiaérea é muito efetiva contra a ameaça. Claro, não é uma vida ideal. Aliás, não é nem aceitável você viver num país que toca uma sirene e você está sendo bombardeado por mísseis balísticos por um outro país e o país inteiro, a nação inteira para e entra debaixo da terra para se proteger. Isso não é normal. Não é para as pessoas entenderem que, não, Israel conseguiu com a sua tecnologia evitar. O problema é gravíssimo, é seríssimo. Israel conseguiu que as perdas, danos e, enfim, e mortes fossem mínimas. Mas óbvio que essas defesas aéreas também podem ser sobrecarregadas. Se vier um ataque massivo gigantesco por parte do Irã, mísseis vão passar pela defesa aérea israelense e aí vão atingir os alvos. São mísseis poderosos e grandes. Um míssil desse balístico carrega muitos quilos de explosivo, com capacidade destrutiva muito grande. Edwin Santos, professor, qual a dificuldade logística e militar para Israel atacar o programa nuclear iraniano? Olha, eu diria que a primeira delas a Força Aérea Israelense vai ter que atravessar, né? Aqui, alguns países, voar para um lugar longe, lidar com as baterias antiaéreas iranianas e ter capacidade de voltar. Então ela vai ter que ser reabastecida no caminho. Tem uma série de coisas que vão acontecer. A distância dessa operação aérea não é simples. Aí tem a questão dos alvos. Eu expliquei que os alvos estão protegidos, instalações nucleares estão construídas debaixo de montanhas subterrâneas, então eles foram reforçados e preparados para aguentar ataques. As bombas israelenses vão ser efetivas para destruir esses alvos? Tem uma série de questões aí. Não é um ataque simples. Seria um ataque muito mais fácil se tivesse americanos com porta-aviões, navios, lançando mísseis, lançando aviões de vários lugares simultâneos, diferentes. É uma outra história. 2 porta-aviões americanos, só 2, né? Colocados ali e a Marinha Americana também participando. É uma situação totalmente diferente. Mas aí envolve os Estados Unidos tomar essa decisão e falar: eu estou disposto a partir para uma guerra maior. Marcos, qual seria a solução para a paz no Oriente Médio? O fim das guerras no Oriente Médio em vista que eles brigam por terras? Olha, Marcos, eu não acho que é só por terra, né? Terra é um grande elemento dos conflitos do Oriente Médio.
mas tem outras questões, tem questões ideológicas, tem questões religiosas. Você até pode dizer, mas a terra, porque é a terra sagrada, então tem a religião. Sim, mas, por exemplo, Irã e Israel não tem uma disputa necessariamente por uma terra. É muito mais uma disputa de domínio, de poder regional por parte do Irã, do que uma questão de que é a terra ou é a causa palestina. Isso são desculpas. O Irã ele não está preocupado de verdade com a causa palestina, por exemplo, entendeu? Então, eu não acho que é uma questão de terra. Eu acho que o Oriente Médio ele traz uma história muito antiga e tem muito ressentimento. E tem um jogo político muito forte. Em geopolítica, a gente diz que o Oriente Médio... Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês compreenderem. O Oriente Médio a gente chama de Shatter Belt, cinturão despedaçado. É uma zona de compressão, é uma zona de encontro, é um elo de conexão da África com a Ásia, com a Europa. Ele é um eixo que conecta, e esse eixo ele é importante logisticamente, ele é importante em recursos naturais, ele é importante em história, ele é importante em ser o lugar onde as potências se encontram. Então, é o único shatter belt que sobrou no mundo, né? O único cinturão despedaçado que sobrou. A gente já teve a África subsaariana considerada um shatter belt, deixou de ser. Hoje, o Oriente Médio continua sendo esse ponto de convergência do mundo inteiro, porque ele é o centro de muitas maneiras. Então, você tem muitas potências buscando estar posicionadas ali. Você tem questões muito antigas, religiosas, étnicas. Você tem uma mistura, porque é o encontro geográfico de todos esses lugares. Não acho que é uma coisa simples por terra. Tem muitas transformações que tem que acontecer ali. Os países teriam que virar democracias. Você precisa resolver questão de terra, mas você tem questão de identidade. Você tem até disputas internas entre eles mesmos, né? Entre os próprios muçulmanos, entre o próprio mundo árabe. Você tem as disputas entre os árabes e os persas, entre os persas e os turcos, entre os turcos e os árabes, e assim por diante. Então, são muitas camadas. Tem um vídeo aqui no canal, como é que chama o... Tudo que você precisa saber... Tudo que você precisa saber sobre o Oriente Médio... para não passar vergonha, alguma coisa assim. Eu falo de 3 níveis ali de análise interessante. Sugiro para vocês assistirem. Esse vídeo tem 1,2 milhão. Mega vídeo importante. O que você precisa saber sobre o Oriente Médio para não passar vergonha. Vai te ampliar, você vai entender as camadas que estão por trás disso, Marcos. Então eu não diria que é só terra. Eu incluo outras coisas. Próxima. Fabiana. Prof, é possível pensar que Israel foi estratégico em atacar o Hezbollah no Líbano, provocando o Irã ao ataque para que pudesse contra-atacar, atingir o projeto nuclear iraniano e derrubar o Khamenei? Israel já teve essa janela de oportunidade e não agiu. Eu não acho que o ataque ao Hezbollah tem esse intuito. O ataque ao Hezbollah tem o intuito de evitar um novo 8 de outubro, feito pelo Hezbollah, que é muito mais poderoso, muito mais efetivo, muito mais bem treinado, muito mais bem equipado do que o Hamas. O Hezbollah fazendo o que o Hamas fez no dia 7 de outubro seria uma grande tragédia e seria uma situação assim de beira de colapso para o Estado de Israel, porque a psique da população israelense ia ser de extrema revolta, insatisfação, medo, insegurança, ia criar uma situação muito grave. Então, isso não é um plano secundário só para lidar com o Irã. Existe uma ameaça imediata, real e presente do Hezbollah, que precisa ser resolvida, porque 60 mil israelenses saíram das suas posições no norte de Israel e tiveram que mudar de lugar porque não estão seguros ali.
Não dá para um país viver sob a ameaça de foguetes e mísseis de uma organização terrorista que está no país vizinho. Não tem como Israel permitir que isso aconteça depois do 7 de outubro. Não tem. Então, assim, esse ataque e uma consequência dele pode ser permitir que Israel, ou dar uma desculpa, ou dar uma razão para Israel fazer. Pode, mas essa é uma consequência secundária e não intencional diretamente. O problema é, eu tenho que lidar com uma coisa que está aqui, e ela é séria e grave. Israel está tentando lidar com ela. Não só atacando diretamente, não entrando, né, por terra numa operação terrestre no Líbano, atrás do Hezbollah, mas explodindo os pagers, matando as lideranças. Tudo isso é um sinal de que Israel está preocupada em aniquilar a força do Hezbollah. Próximo. Laura, tá no Rock Academy, Laura. Essa situação não é a prova de que sempre repete-se em palestras e podcasts. O conflito tem que estar maduro, chegar ao ponto crítico ou pode escalar. O que eu digo existe uma teoria que explica que você não alcança a paz se o conflito não estiver pronto para a paz. E aí, na verdade, a guerra, ela contém as sementes da sua própria destruição. Na história da humanidade, nós chegamos na paz quando a guerra destruiu a sua própria existência. Como que é isso? O processo de guerra ele é tão destrutivo e tão exaustivo que chega uma hora, um dos lados vence e a gente chega na paz. Ou os dois lados vão sucumbir porque eles estão exaustos em termos de recursos e moralmente. E aí os países, né, os dois chegam e falam, chega, vamos parar de brigar. E aí então vem uma paz. Mas as pessoas hoje, no mundo moderno, com imagens e com distanciamento do entendimento do que é um conflito, elas olham uma guerra e elas acham um absurdo. Elas falam, não, resolve isso daí, para. Elas não querem se envolver com aquele problema. E essa é uma visão utópica, idealista, irreal, fantasiosa. Existe uma razão para a guerra existir. Você não simplesmente vai lá e soluciona ela. Você tem ressentimentos, mágoas, raivas, vinganças históricas carregadas num povo, numa história, numa construção de narrativas, de ideologias. Você não desfaz isso tudo. Talvez você só alcance a paz de verdade quando você deixa chegar no pior possível. É um pensamento que muitos se recusam a aceitar porque ele tem um elemento destrutivo. Mas a história da humanidade é uma história de destruição e a gente só teve paz séria depois de muito sofrimento. A Europa passou 1000 anos ou mais de 1000 anos se matando e ela só chegou no que ela está hoje, que é uma União Europeia supostamente pacífica internamente, depois de criar o conflito mais destrutivo e sangrento da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. E nem assim dá para a gente dizer que a Europa nunca mais vai se matar internamente. Então vejam, a gente tem que ser um pouco mais cauteloso e cético com a ideia de que é muito simples a gente impor a paz. Você não impõe a paz se a razão e as causas do conflito não foram realmente solucionadas. Você impõe a paz na base de um cessar-fogo, que é apenas uma trégua para o conflito voltar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, maior e pior. O conflito árabe-israelense, palestino-israelense, ele é um exemplo disso. Ele nunca chegou num momento de desfecho, porque sempre ele foi congelado. E aí passa um tempo, ele volta, porque as causas da existência dele não foram solucionadas. Enfim, é uma teoria mais complexa. Estou dando uma análise superficial aqui, entrar em todos os pontos. Então, entendam com cautela, porque para eu explicar tudo eu precisaria ficar aqui 2 horas.
e nós não temos 2 horas para uma pergunta. Próxima, Cristiane Nogueira. Agora não é o momento de atacar o arsenal nuclear e derrubar o regime. Derrubar o regime é uma outra história. Derrubar o regime não pode ser feito por Israel. Israel não consegue derrubar o regime iraniano. E Israel não deve atacar o regime iraniano. Talvez Israel ataque as instalações nucleares. Talvez esse seja o momento para fazer isso. Eu diria que é o melhor momento. É o momento com a maior justificativa, com a situação mais clara para que isso aconteça. Derrubar o regime é uma outra história. Você precisa decapitar a liderança. E você precisa bombardear as bases da liderança para que a população dentro do Irã consiga se revoltar e aí se rebelar contra a liderança. Mas a pergunta é, o que vem depois disso? A gente assistiu esse fenômeno no Afeganistão, na Líbia, no Iraque. O que vem normalmente depois é sempre caos, anarquia, guerra civil. Não é simples assim derrubar o regime. O Irã é um país gigantesco, é diferente, é um país que tem uma identidade nacional mais sólida do que o Iraque, por exemplo, mas mesmo assim o Irã também é um país multiétnico que mantém-se coeso em parte porque tem um regime que na base da força controla todo mundo. A parte da população iraniana, etnicamente, são os azeres, que é o povo do Azerbaijão, que vivem aqui nessa região do norte. E os azeres adorariam não fazer parte mais do Irã e fundar o grande Azerbaijão. O Irã não permite isso. Uma queda no regime é um espaço, uma abertura para que isso aconteça. Só que isso é abrir uma porta para instabilidade para todos os lados. Então, derrubar o regime seria bom para o futuro do Irã, mas o processo pós-derrubada não necessariamente é um processo simples ou claro. Bruno, professor, poderia comparar a invasão da Rússia na Ucrânia e Israel aí no Líbano como parecida na questão de que a Rússia e Israel dizem que atacaram por se sentirem ameaçados? Esse é um problema que existe no mundo. Não importa de qual lado você está. Aqui eles falam, não, a Rússia estava cercada. Vamos esquecer quem é o Putin, esquecer do projeto imperialista dele. Vamos considerar que é verdade, que a Rússia se sentiu cercada. E aí eu falo, tá bom, a Rússia se sentiu cercada, então ela teve que agir? Ok. E a Ucrânia? Ela pode se sentir cercada pela Rússia? Sendo que a Ucrânia já foi dominada, invadida, controlada pelos russos, pelos soviéticos? A Ucrânia tem a legitimidade de se sentir cercada e falar, eu quero participar da OTAN, me protejam, eu quero ser parte da União Europeia, porque eu quero me defender deste inimigo aqui, ou deste rival que está do meu lado? Sim. Então, se a Rússia pode se sentir assim, a Ucrânia também. Se Israel pode se sentir assim, o Irã também pode. E qual é o problema dessa situação? Isso se chama dilema da segurança. Eu tenho medo do que pode acontecer comigo e eu vou tentar me defender. O meu processo e as minhas ações de defesa geram o que no outro? Medo e desconfiança. E o outro começa a ter certeza de que a sua ação inicial era uma ação ofensiva contra mim. Por isso, então, eu vou também me armar e me defender e me preparar para o pior. E aquele que começou a fazer isso inicialmente responde como? Tá vendo? Eu tinha certeza que ele estava se preparando para me conquistar, para me atacar. Os dois lados, agindo racionalmente, vão buscar o choque. E só tem um jeito de resolver esse dilema. Você precisa de uma estrutura de autoridade no mundo aonde você não precise depender só de si mesmo para se defender. Mas aí é a criação do governo do mundo. E nós estamos longe disso, e isso pode ser um grande problema também para o mundo.
Fernando, na sua opinião, a desconexão está aumentando entre Israel e os Estados Unidos, pois coincide com a reta final de uma eleição americana recheada de suspense. Além do mais, o espaço de manobra do Biden é limitado se ele quiser evitar exacerbar o impacto político doméstico na guerra no Oriente Médio. Sim, o espaço de manobra do Biden é limitado porque ele é um lame duck, né, um pato manco. Presidentes americanos que estão no final de mandato e não podem se reeleger, e ele não pode porque ele abandonou a candidatura, é um presidente fraco. Então ele não pode tomar decisões muito difíceis e tem a eleição da Câmara. É uma situação delicada, mas existem coisas nos Estados Unidos que transcendem a polarização. Se tiver um ataque a Israel massivo, democratas e republicanos vão defender que se ajude Israel. Claro, o Biden não pode tomar talvez uma iniciativa agora de falar vamos partir para o ataque contra o Irã junto com Israel. Talvez um republicano faria isso. O Biden não vai fazer. Mas isso não significa que os Estados Unidos estão se distanciando completamente de Israel. Significa que os Estados Unidos estão tentando não ter que lidar com um grande problema neste momento. E talvez, né, dado essa postura e essa crescente ideologia dentro dos Estados Unidos pela população americana de apoiar ou defender uma ideia isolacionista, contribua para os Estados Unidos não quererem em momento algum se meter com mais nada, o que é extremamente perigoso. Então, eu não acho que a desconexão está aumentando. Eu acho que tem nuances que precisam ser consideradas num momento, como você bem colocou, que é um momento de eleição, que é um momento complicado, não é o melhor momento. E assim, também tem outros fatores, outros momentos que também são críticos. Para quem não sabe, amanhã é o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah. E é uma data extremamente importante, entre a data mais importante do calendário judaico. Também se chega... estamos muito próximos do 7 de outubro, que é um ano do que aconteceu. Então, uma convergência de coisas que fazem esse caldo ficar mais grosso e mais perigoso e mais problemático. Próximo. Rogério, professor, o Irã poderia ter ogivas nucleares cedidas pelos países que o apoiam? Não. Você não dá uma bomba atômica para ninguém. Ninguém deu bomba atômica para ninguém na história. E não importa que é seu melhor aliado, você não dá uma bomba atômica. Bomba atômica você não dá. Os Estados Unidos põem uma bomba atômica na Alemanha, mas quem opera a bomba são os americanos. A bomba está estacionada ali, mas quem tem o botão para apertar são os americanos. Essa arma você não dá para ninguém. Ninguém dá para ninguém. De jeito nenhum. Todo mundo que conseguiu sozinho. Claro, com ajuda financeira, com ajuda tecnológica, com ajuda de equipamentos, com ajuda de inteligência, aí sim. Mas dar o artefato, a bomba pronta, não. Isso não aconteceu e não vai acontecer. Não importa quem seja, nem Rússia, nem China, ninguém vai querer dar uma bomba para o Irã. O único país islâmico que tem a bomba atômica é o Paquistão. O Paquistão não é, assim, o melhor amigo do Irã. Recentemente a gente teve choque entre os dois aí, eu falei disso aqui no canal. E o Paquistão é sunita, está muito mais próximo da Arábia Saudita. Existe uma discussão de um acordo entre a Arábia Saudita e Paquistão, que se o Irã se tornar um país atômico, o Paquistão colocaria algumas bombas na Arábia Saudita. Não sei se ele daria a bomba, tem gente que diz que sim, que tem caças sauditas esperando para trazer a bomba para a Arábia Saudita. Mas não, não cederam ogivas para o Irã. Mônica, boa noite. De que maneira a escalada no atual conflito no Oriente Médio pode influenciar a eleição nos Estados Unidos? Olha,
o Trump tem dito que Israel vai deixar de existir em 2 anos se a Câmara ganhar. E vai depender se esse discurso ou se essa sensação do que está acontecendo agora incomodar a opinião pública americana. Vai depender como que os Estados Unidos vai reagir, dependendo de como Israel se comportar. Porque, por exemplo, se os Estados Unidos tiver uma postura tímida e não contundente na hora decisiva, vai ser fácil para o Trump explorar isso como um sinal de fraqueza, e isso pode mexer e afetar um pouco o jogo. Ao mesmo tempo, tem eleitores árabes importantes em estados swing states que são decisivos para os democratas ganharem esses estados. E os democratas estão preocupados com esses eleitores, então não querem dar um apoio totalmente incondicional a tudo para Israel. Mas aí a gente precisa ver os detalhes, porque o Irã não é árabe. E não necessariamente, talvez esses eleitores de descendência árabe nos Estados Unidos teriam um problema com um conflito com o Irã. Mas certamente vão ter um problema com um conflito no Líbano. Então, sim, o que está acontecendo no Oriente Médio mexe na eleição americana. Não mexe de um jeito linear ou objetivo ou óbvio. Depende de muitas coisas a maneira como vai impactar. Próxima. Carlos Alberto. Atacar as instalações nucleares do Irã poderia ser uma tragédia como em 1986 Chernobyl? Não. Tem algumas instalações que Israel talvez não possa atacar mais. Mas o objetivo seria atacar as instalações de enriquecimento, principalmente do urânio. Não necessariamente o reator nuclear. Mas dependendo do reator e do estágio que ele tiver, não dá para fazer esse ataque e Israel provavelmente não vai correr esse risco. Mas não é assim, as instalações nucleares não é o reator nuclear, mas o enriquecimento, tem um monte de outras instalações diversas que fazem parte desse pacote. Márcio, boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Existe alguma possibilidade de uma incursão de tropas terrestres israelenses em território iraniano com a escalada desse conflito? Ou esse ataque seria somente aéreo? Se sim, por onde seria feito? Não tem conexão terrestre. Não tem como Israel levar soldado por terra para chegar aqui. Não vai fazer invasão anfíbia. Não existe. Não é uma guerra terrestre. Não vão ter boots on the ground. Não vão ter soldados em solo iraniano. Isso não vai acontecer. É somente uma guerra aérea, força aérea. Turquia terrestre não seria um caminho. O Erdogan, totalmente crítico, cortou relações com Israel. A relação de Israel com a Turquia é péssima. Erdogan tem defendido Hamas, assim, não tem nenhuma chance. Maurício, boa noite. A ala mais à esquerda do Partido Democrata pressiona a Câmara para diminuir o apoio a Israel e passa a dar mais apoio à Palestina. Quais as chances disso acontecer caso os democratas vençam as eleições? Olha, esse é um risco de que o Partido Democrata não vai estar tão incondicionalmente com Israel. Ou a presidência da Câmara não vai ser não vai ter um apoio tão incondicional. Acho muito difícil que seja um rompimento. Isso não vai acontecer, porque existem muitos congressistas americanos que são judeus e existe um eleitor importante nos Estados Unidos que determina muita coisa e não dá para se voltar totalmente contra isso e não dá para quebrar o único aliado americano na região democrático. Ir muito longe
que a Câmara pode fazer é não apoiar Israel incondicionalmente em todas as situações. Ela pode ser mais dura e crítica em certos momentos. Mas não é que ela vai deixar de apoiar Israel. Isso não vai acontecer também. Pedro, boa noite, professor. O senhor acredita que o Hezbollah pode estar em derrocada e o fim das suas forças, ou ainda há validade no grupo? Há a percepção de que estão se esgotando as forças e recursos dele? Estão sendo abalados muito, estão muito enfraquecidos, mas são muito grandes e estão localizados dentro do país. Não é fácil eliminá-los por completo, mas eles estão passando por sérios apuros. E a capacidade deles de retaliar e causar danos fatais para os cidadãos de Israel é limitada, dado o que Israel tem mostrado. O efeito surpresa do Hamas num ataque terrestre fez a diferença. Agora, os efeitos convencionais de ataques de mísseis e foguetes, Israel já tem a tecnologia e já lidava com isso bem. Óbvio que agora tem túneis, tem outras coisas, tentativa de entrada de forças terrestres do Hezbollah para sequestrar israelenses e coisas parecidas com o que o Hamas fez. Essa é uma ameaça maior. E Israel está tentando aniquilar essa ameaça. E, na verdade, eu diria que o Hezbollah passa por uma situação talvez das piores desde a sua fundação. É um momento bem crítico. E se a guerra se estender para o Irã, o Hezbollah fica ainda mais abandonado, mais sem norte. Mas aí, daí até o fim do Hezbollah é mais complicado. Lucas, boa noite, Roque. O Irã poderia fechar o Estreito de Hormuz caso Israel contra-ataque de uma maneira a não escalar o conflito militarmente? Sim, economicamente poderia. Aliás, muita gente acredita que essa é a verdadeira bomba atômica do Irã. E a bomba seria você fechar o Estreito de Hormuz, por onde 35% de todo o petróleo do mundo passam. Estreito de Hormuz é essa passagem aqui. Você tem Kuwait, Iraque, Irã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, todos grandes produtores de petróleo e gás, e aí eles navegam e saem por aqui, e o Irã iria fechar esta passagem. Na hora, os Estados Unidos entrariam para abrir a passagem da navegação, mas o preço do barril do petróleo explodiria. O custo do seguro de navegação nesse lugar explodiria. Essa é uma das reações, mas essa reação provoca uma coalizão internacional. Não é que os Estados Unidos vão entrar na guerra. A França, o Japão, a Austrália, Reino Unido, todo mundo entraria para ajudar a abrir o estreito. Então, se o Irã fizer isso é porque ele está disposto a realmente o regime correr altíssimos riscos de ser derrubado. Kaique, professor, o Brasil tem sistema de defesa de mísseis? Como é o nosso arsenal para defesa? Exemplo, se a Argentina atacasse, conseguiríamos abater? Não, quanto tempo a gente levou? Não, nós temos, mas, primeiro que a gente não tem essa ameaça, né? Mas quanto tempo a gente levou para enviar os nossos blindados daqui para a fronteira com a Venezuela, porque a Venezuela iria passar pelo território brasileiro para chegar na Guiana. Nós tivemos que mandar os blindados, se não me engano, era do Rio Grande do Sul, ia levar, 15 dias, 20 dias, um mês para chegar lá. O Brasil vive uma realidade totalmente diferente. Marcos. Professor, pode ser que o Irã tenha conseguido uma bomba nuclear e possa surpreender o Ocidente demonstrando que a tem? Não. Bomba atômica só tem uma utilidade. Todo mundo tem que saber que você tem, porque ela é uma arma dissuasória. Ela é uma arma para não ser usada. Ela não é uma arma para ser usada. Usar a bomba é a última das últimas etapas de tudo. É o fim de tudo.
É o fim do mundo, é o fim do seu país, é o fim do seu governo, é o fim do seu regime, é o fim da sua ditadura. É a última coisa. Não tem necessidade de você esconder para usar. Você tem que mostrar que você tem. Porque se o Irã tivesse mostrado que teria a bomba, se o Irã tivesse a bomba agora e falasse assim, ó, eu tenho a bomba, Israel talvez não fizesse uma retaliação nos próximos dias. Não adianta você ter bomba e não falar e não deixar as pessoas saberem que você tem a bomba. João, como é a posição da Câmara em relação à proteção de Israel? Os Estados Unidos entrariam numa guerra em plena eleição? Entrariam se Israel fosse atacado, entrariam. Para ajudar Israel. Não iniciar a guerra para contra-atacar o que Israel quer. Mas se o Irã partisse para uma ofensiva maior e total, os Estados Unidos entrariam. Não importa quem está no poder, entrariam sim. Mas a Câmara, é o que eu já falei, acho que eu já respondi essa parte, né? Ela tem uma posição um pouco mais dura em relação a Israel, não tão alinhada com Israel. Próximo. Tiago, por que Israel não usa logo uma bomba nuclear? Porque vai usar uma bomba nuclear contra quem? Israel não está em guerra contra o povo persa, nem contra o povo libanês, nem contra o povo palestino. Israel está em guerra contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra o regime iraniano. E o uso de uma bomba atômica é o início de uma guerra nuclear. E uma guerra nuclear, ela só pode acontecer no momento que você achar que você vai ser destruído mesmo. Israel usaria uma bomba atômica se o Irã tivesse uma bomba atômica e Israel sentisse que o Irã iria jogar a bomba atômica. Aí é um cenário de consideração de bomba atômica. Caso contrário, não tem cabimento, as consequências são indescritíveis. Israel sofreria consequências também destrutivas. Anderson, qual seria a posição do Iraque nessa guerra? Eles vão permitir a entrada de tropas de Israel ou Irã? Não. Do Irã pode, mas o que adianta entrar tropas do Irã no Iraque? E aí vai entrar no Iraque para atravessar o Iraque inteiro para chegar na Síria, para aí chegar em Israel? Essa é uma logística insana. Até isso acontecer, a guerra já... Os caminhões, tanques foram destruídos no meio do caminho. Então, não faz sentido. O Iraque, hoje, ele é de maioria xiita. Ele é um aliado do Irã. Historicamente, tem aqui no vídeo, no canal Geopolítica do Irã, assistam. Eu explico que o Império Persa só se torna o Império Persa quando ele controla o seu território adjacente, que é a Mesopotâmia. Mesopotâmia é o Iraque. Então, controlar o Iraque é fundamental para que o Irã consiga projetar poder na região e se torne um grande império regional. Foi assim ao longo da história. Eu explico isso no detalhe, por que isso acontece. Geopolítica do Irã, aqui no canal. Se você não viu, Anderson, assista. Vitor, Roque acredita que a retaliação de Israel será rápida ou acredita que vão esperar um melhor planejamento mais demorado? Eu não acho que vai demorar tanto quanto da outra vez, acho que vai ser mais rápida, mas pode ser que demore mais se o intuito for uma operação maior e mais dura. Aí eles podem pensar e se preparar melhor para uma ação mais pesada, aí talvez demore mais. Fernando, Israel tem se concentrado em abater figuras chaves de organizações terroristas. O mesmo poderia ser feito com os ayatollahs, considerando que ditaduras se coordenam ao redor de figuras centrais. Quais os efeitos disso? É o que eu disse, acho que eu respondi essa, né? Derrubar o regime não é simples, porque tem uma consequência muito grande do que pode acontecer dentro do Irã. Se não tiver uma força organizada, pronta para assumir o poder, o Irã corre o risco de entrar num processo de desintegração, de guerra civil, de colapso, de fragmentação. Ninguém quer isso, nem Israel gostaria de lidar com essa situação, as consequências dessa situação de muitas maneiras. E eu não acho que Israel tomaria uma medida como essa. É uma medida
É uma escalada, assim, subir 10 níveis o grau da escala. Acho mais grave fazer isso do que atacar o programa nuclear iraniano. Então, acho que Israel não tomaria essa medida, até porque se você não derrubar o regime inteiro, se você só matar o líder do país, você não vai derrubar o regime e o regime vai continuar agindo aí sem nenhum limite. Samuel Roque, a posição do Brasil contra Israel pode ter consequências negativas para nós? Pode. O Brasil quer fazer parte do eixo das ditaduras, o Brasil está perdendo a sua neutralidade, o Brasil quer dar a mão para um grupo de países que não tem nada a ver com o nosso DNA, com a nossa essência democrática. Somos uma democracia, apesar de todos os nossos problemas. Não temos nada a ver com o Irã, não temos nada a ver com Rússia, não temos nada a ver com China, não temos nada a ver com Coreia do Norte e nada a ver com Venezuela. Nós não somos isso. O Brasil tem problemas, todas as democracias têm, mas nós estamos muito longe desses países, em muitos sentidos. E o Brasil tem se mostrado cada vez mais próximo deles. Isso é péssimo, terrível para a posição do Brasil num cenário de uma terceira guerra mundial, num cenário do mundo dividido entre dois blocos. O Brasil teria que ser neutro até o último minuto. E uma hora, óbvio, não vai dar mais para ser neutro, vai ter que tomar um lado. E eu acho que a consideração, falando-se em uma guerra mundial, não é só o lado de quem vai vencer, mas o lado certo. E vai ter lado certo. Na Segunda Guerra Mundial tinha lado certo. Então, uma terceira guerra mundial vai chegar uma hora que ela vai ter lado certo. E o Brasil deveria estar do lado certo. Enquanto não chegar lá, nesse momento, o Brasil deveria se manter neutro, na melhor das hipóteses. Carlos, a população jovem iraniana pode ser um ponto fraco para a derrubada dos avanços dos ayatollahs no domínio da região? Um ponto fraco para os ayatollahs? Enquanto os ayatollahs continuarem controlando o país, se a população é jovem ou não, assim, eles estão mantendo o controle na base da força. Claro, os jovens estão cada vez mais distantes e não enxergam legitimidade nesse governo. E não querem viver dessa forma, mas eles também, assim, não têm força para lutar contra o regime. Então, de uma certa forma, o Irã tem contido uma suposta, né, instabilidade interna, uma ameaça interna que vem dos jovens. E isso não está acontecendo. Carlos, como fica a Turquia nesse conflito? Pode influenciar? Olha, a Turquia ela tá meio de lado, né? Porque assim, ela é sunita, mas ela é turca. Ela tá contra Israel. Isso é um fato. Mas ela não tá tomando posições assim, tipo, diretamente ajudando o Irã. Mas tem coisas que estão acontecendo que favorecem a Turquia. Por exemplo, o Hezbollah fraco deixa a Turquia feliz. Porque a Turquia participou muito do que aconteceu na Síria. E ela queria demais derrubar o Assad. Porque ela queria que os sunitas, que são a maioria dentro da Síria, retomassem o poder da minoria, que são os alauítas, que estão ligados com os xiitas. Então, a Turquia tem que estar feliz. Se os sunitas estão fortalecidos e os sunitas estão fortalecidos dentro da Síria, se quem está enfraquecido? O Hezbollah. Mas, ao mesmo tempo, a Turquia também detesta Israel. Porque a identidade política turca hoje tem um caráter muito mais religioso. Então, é politicamente atraente para o Erdogan ser anti-Israel. Porque ele trouxe um discurso, uma narrativa de uma identidade, de um resgate de uma identidade ou de uma plataforma política na identidade islâmica. E aí, então, natural que você vai ver o choque de civilizações, né? O choque do mundo islâmico com o mundo ocidental, no caso, judaico-cristão.
João, professor, vi uma análise dizendo que a aliança da Rússia com a China também é uma espécie de vassalização da Rússia, pois quanto mais tempo a guerra com a Ucrânia dura, mais a Rússia fica dependente da China para manter a sua economia e a guerra. Isso não seria uma barreira para evitar que a Rússia e a China se tornem uma aliança mais forte? Então, isso é real. Realmente, cada dia mais a Rússia fica mais dependente da China em uma posição mais vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, sempre foi jogado essa carta para separar a Rússia e China, e isso sempre separou Rússia e China. Mas a Rússia não tem alternativa hoje. Ela não tem outra opção. Então, ela esqueceu isso. E o que vai acontecer eventualmente é que ela sim será um vassalo da China. E em algum momento pode ser que essa aliança se quebre. Mas nesse primeiro momento, enquanto existir o inimigo comum, que é o Ocidente, a aliança vai se manter. Talvez um dia, né, se essa aliança do eixo das ditaduras sair vitoriosa e derrotar o mundo livre, o mundo democrático e o Ocidente, aí talvez a gente vai ver uma briga entre os dois. Ian, qual o interesse dos sunitas nesse contexto? Olha, os sunitas é enfraquecer o Irã, enfraquecer os xiitas, principalmente enfraquecer o Irã. Por isso que eu disse que Jordânia, Síria, não Síria, não o governo, mas uma parte da Síria estava comemorando o que aconteceu com o Hezbollah. A Arábia Saudita está comemorando. Egito está lá quietinho também comemorando. Então tem muita gente que está feliz com essa briga, o que pode acontecer. Claro, também estão preocupados, porque sabem que as coisas no Oriente Médio, elas perdem o rumo facilmente, elas explodem, elas escalam. Mas, na disputa regional, os sunitas preferem que o Irã volte para o seu quartinho, volte para o seu espaço mais contido, que o Irã assume essa proeminência, essa força depois da guerra do Iraque. É ali que é o começo dessa predominância e dessa ascensão iraniana. Talvez agora seja a chance dos sunitas assistirem um enfraquecimento, um retrocesso, uma recuada do Irã. Ainda não começou, mas a situação não está tão boa. Hamas não vai bem, Hezbollah não vai bem, o próprio Irã está numa situação delicada, Israel tem atacado os Houthis, americanos também. Então, é isso que os sunitas enxergam. Fernanda, boa noite. Israel tem se concentrado em abater figuras chaves. Não, esse já foi. Já foi? É. Verdade. Próximo, então. Tarsis, professor, boa noite. O senhor acha que o Irã poderia usar armas com maior capacidade destrutiva, mesmo que haja uma grande possibilidade de atingir locais considerados sagrados para o Islã? E como os outros países islâmicos, principalmente os sunitas, reagiriam a essa situação para o Irã? Olha, se destruíssem a mesquita, aí, gente, aí sim é cenário de terceira guerra. Porque aí vai mexer com umas paixões de todos os lugares, misturado, vai ser uma... Mas aí é um cenário de potencial terceira guerra por uma outra razão. Pelo choque das civilizações aí. Aí a gente volta para resgatar o Huntington. E aí quem não assistiu e não sabe que teoria é essa, tem um vídeo aqui no canal. O choque de civilizações. Assistam. Eu não acho que os sunitas culpariam o Irã. Não seria uma coisa automática e fácil de acontecer, mas seria um grande rebuliço. Seria, assim, uma situação muito grave. O Irã é bastante inconsequente, né? Porque sabe-se lá que tipo de qualidade e sofisticação esses mísseis dele têm e eles poderiam cair no lugar errado. Última. Rafael, professor, boa noite. Se a guerra se escalar, qual seria a provável ordem de entrada dos países no conflito? Estados Unidos é o primeiro a entrar. Depois talvez os europeus ajudem. Não acho que nem a Rússia nem a China vão se envolver com o Irã.
E aí são os países do Oriente Médio, o que eles vão fazer, mas também não vão tentar não se meter diretamente. Então, basicamente, estamos falando dos Estados Unidos, da participação americana. É isso. Bom, eu quero lembrar que quem não segue, sigam e ativa o sininho para você receber notificação de vídeo novo. Compartilha essa live, dá like. A gente teve mais de 60 mil pessoas, né? Quantas foram? 63 no máximo. 63, agora a gente deve estar com 47, ainda é muita gente, todo mundo aqui acompanhando. Sigam o canal, assistam esses vídeos que eu falei, tem muita coisa para vocês entenderem. É muito complexo tudo isso daqui, eu trouxe um monte de coisas, não dá para falar de todas elas com profundidade, citei um monte de coisas aqui, mas se vocês assistirem as outras lives... E óbvio, estamos atentos, esperando o que será a retaliação de Israel. Esse é o ponto-chave. Dali, muita coisa será determinada nessa guerra, nesse momento. Israel tem os argumentos e a realidade para fazer uma retaliação forte. Precisa saber até que ponto está disposta e como é que vai ser essa conversa com seus aliados, principalmente com os Estados Unidos. Isso ainda não aconteceu. E nem mesmo, como eu disse, Israel sabe e decidiu como vai retaliar. E vamos esperar para ver. Estarei aqui todos os momentos com vocês. Então, obrigado, boa noite e vamos ver o que acontece.